Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Este é o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Bento, estado do Maranhão. Esta igreja que é presidida pelo nosso pastor José de Deus Rios dos Santos. Seja bem-vindo à nossa escola. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Você é muito bem-vindo. Esta é a sua sala de aula. E daqui a pouco nós teremos a ministração da palavra de Deus. Eu convido você nesse momento a orarmos ao Senhor nosso Deus, rogando a Ele suas bênçãos sobre nossas vidas. Ore conosco em nome de Jesus. Pai bendito, meu Deus, em o nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, pela tua graça, meu Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Deus eterno, te rogamos, nos acompanha nesse trabalho, dirige nossos passos, nos orienta em tudo, meu Senhor. Nos conduza, Pai, nesse trabalho. Usa-nos como instrumentos, ó Pai, em tuas mãos. Dá-nos da tua graça, dá-nos a inspiração que precisamos. Ó Deus da glória, em nome de Jesus te pedimos, repreende todo o mal. Deus eterno, essas bênçãos, meu Senhor, nós te pedimos. E por fé, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus, a partir desse momento nós estaremos louvando a Deus e nós vamos convidar a cantora Gesua Pacheco, que estará louvando o Senhor, logo a seguir o cantor José Gonçalves. Adore a Deus conosco, você está na presença de Deus, não há lugar melhor do que esse, aí mesmo na sua casa, não existe lugar melhor do que esse, você está na presença de Deus. Glória a Deus. Saúde a Deus com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei o trono de glória para morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinho me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me traspassou, nessa hora minha agonia até o meu pai me desamparou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nessa hora meus amigos me desprezaram, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, um amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar.
que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver. Basta somente crer e a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu peço que o Senhor atenda agora esta pessoa que está me ouvindo. Deus, faça ela perceber que uma grande porta ainda está se abrindo. Deus, levante agora em seu favor e mostre o amor que o Senhor tem por ela. Com seu poder maravilhoso, faça um milagre, Deus, na vida dela. Faça milagres, ó Senhor, faça milagres. Faça milagres e arranque essa dor. Faça milagres, ó Senhor, faça milagres. Que esta pessoa muito pranto já chorou. Faça milagres, ó Senhor, faça milagres e alivie o coração. Só o Senhor pra atender esta pessoa. Faça milagre, escute a nossa oração. Louvado seja Deus. Alcança, pois a esperança não se vai no vento. Deus, quando o Senhor se levanta, todo mal se espante, acalma o sofrimento. Deus, acalma esse vendaval e mostre o sinal que o Senhor tem por ela. Com seu poder maravilhoso, faça um milagre, ó Deus, na vida dela. Faça milagres, ó Senhor, faça milagres. Faça milagres e arranque essa dor. Faça milagres, ó Senhor,
Faça milagres, ó Senhor, faça milagres. Conforte a alma e alivie o coração. Só o Senhor para atender essa pessoa. Faça milagre, escute a nossa oração. Faça milagres, faça milagres, faça milagres, faça milagres. Graças a Deus, glória a Deus pelos louvores que já ouvimos. E nós estamos na manhã do dia 19 de abril do ano 2020 para estudarmos a lição de número 3 do segundo trimestre deste ano. A lição de hoje tem como título Eleição e Predestinação. É um assunto que tem sido debatido ao longo dos anos. Pós-reforma, esse assunto vem sendo debatido calorosamente, mas nós não nos propomos nesta manhã a entrar no calor desse debate. Nós nos propomos nesta manhã a trazer este comentário dentro de uma visão pentecostal, conforme adotado pela Confissão de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. E o assunto de hoje é eleição e predestinação. O textuário da nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus, aleluia. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus nos elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Note aí o que está na nossa verdade prática, que segundo a presciência, grave esta palavra, presciência de Deus, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam. Preste atenção nesses detalhes aí que são muito importantes no desenrolar do comentário da lição. Deus elegeu e predestinou para a salvação os que, primeiro, creriam, segundo, perseverariam na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, que é a nossa carta de estudo desse trimestre, no capítulo 1, versículos 4 ao versículo 12. Passemos à leitura. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu gosto dessa palavra aí, ela é muito bonita. Verso 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha aí, coisa maravilhosa, porque antigamente a gente era detestável, mas em Cristo Jesus, crendo em Cristo, nós nos tornamos agradáveis. Aleluia. Versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Verso 8 diz: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, minha palavra favorita, o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade,
Aqui o beneplácito novamente com uma outra colocação, é o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia! E isso é maravilhoso. Nós temos o objetivo geral da nossa lição, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Isso aqui é forte. Os objetivos específicos é o que nós vamos estudar em cada ponto. Primeiro objetivo, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E em terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. O ponto central da nossa lição, note isso aí, se você puder escrever, se não tem a revista, escreva. A eleição é segundo a presciência de Deus. Todo o assunto, todo o âmago dessa lição de hoje, o cerne dessa lição de hoje, é a presciência de Deus. A eleição é segundo a presciência de Deus. Nesse momento, a partir desse momento, nós vamos convidar o professor Paulo Henrique, que fará a explanação do primeiro ponto da nossa lição. Acompanhe, pegue a sua Bíblia, se você tem a revista, acompanhe também na sua revista. Tenhamos todos uma boa aula em nome de Jesus. Deus quer falar conosco e vai falar conosco nesse momento. Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos de volta nesta nova lição e onde estaremos apresentando alguns conceitos bem relevantes em relação ao nosso estudo. E hoje estarei comentando o primeiro ponto desta lição, mas vamos à introdução em primeiro lugar. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos eles são ligados entre si e elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Na introdução deste ponto, o texto nos diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina é o primeiro tópico deste primeiro ponto. A eleição, ela nos traz a ideia de escolha. Eu tenho um conceito que quero passar para você, que nos diz assim: eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo, conforme o texto que já foi mencionado em nossa leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo, por isso ela é cristocêntrica. Este primeiro aspecto está falando que nós fomos escolhidos em Jesus Cristo, por isso a eleição ela é cristocêntrica, conforme já falei, Efésios capítulo 1, versículo 4. Mas eu tenho um versículo em Atos capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, resumindo, primeiro aspecto da eleição, ela é cristocêntrica,
E o segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então vejamos, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Vejamos esses argumentos que foram apresentados. Eu tenho uma relação de alguns versículos, inclusive quero destacar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que nos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Resumindo, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Vamos para o segundo tópico deste primeiro ponto, que nos fala as condições da eleição. Já coadunando com o primeiro tópico, vamos falar as condições da eleição. Nós fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Vejamos o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que nos fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 nos diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal e editor, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, conforme 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Agora vamos para o segundo tópico deste primeiro ponto, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. João, capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Interessante ver esta condição, que Deus deu a salvação de um modo geral para todos os homens, mas a condição fundamental é mediante Cristo. Isto torna-se realidade para cada pessoa de acordo com o prévio arrependimento e fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Entretanto, esse meio não é meritório, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Vamos para o terceiro tópico deste primeiro ponto, que nos fala sobre a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, conforme o versículo 4 da nossa leitura bíblica em classe. Lembrando que esta aula ela está sendo resumida sobre as primeiras duas bênçãos
que foram citadas na aula passada. Nós estamos falando sobre a eleição e a predestinação, mas sobre o assunto deste tópico, Paulo fala sobre uma vida santa e irrepreensível. Agora vamos conceituar o que Paulo está dizendo sobre santo. Santo significa ser separado do pecado. Santo significa ser separado do pecado. Conforme 1 de Pedro, capítulo 1, 15, 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ser e de viver. Porquanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, esse é o conceito da expressão santo, que vem da expressão grega ágios. E agora, irrepreensível. Irrepreensível significa sem defeito ou sem culpa, ou inculpável, vem da expressão grega amomos. Filipenses 2,15 nos traz um pensamento sobre isto, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, bem aqui está o conceito de santo e irrepreensível. Santo, separado do pecado, e irrepreensível, sem defeito ou sem culpa. Então, o propósito da eleição é justamente nos conduzir a esta posição. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo, conforme Efésios 5, versículos 1 ao 3. Então vejamos, o alto padrão de santidade, o alto padrão de pureza, é justamente o propósito pelo qual Deus, pela sua obra redentora, pela sua capacidade de nos trazer a sua presença, Ele nos quer que sejamos santos e irrepreensível, um nível elevadíssimo de santidade. Essa é a exigência divina. Servimos a um Deus altamente exigente, os padrões divinos são elevadíssimos e por isso precisamos manter este padrão conforme a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. Agora vamos para o quarto tópico deste primeiro ponto, a nova vida dos eleitos. Paulo apresenta exortações contra a velha conduta, conforme Efésios 4, 22, 25, 28, 29 e 31. Mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Outras advertências também contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez, conforme capítulo 5, versículo 3, versículo 15 e o versículo 18. A finalidade dessas exigências elevadíssimas de Paulo é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Mas como é que pode acontecer todo esse processo? Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 25, que nos fala sobre o fruto do Espírito. Nós falamos na aula passada que foram relacionadas 8 bênçãos espirituais, mas dessas 8 bênçãos vem uma quantidade ilimitada de muitas e gloriosas bênçãos, e podemos citar que o fruto do Espírito, eles são consequências, ou são uma bênção ainda, são bênçãos ainda que vêm de Deus, para que possamos viver uma vida de um nível elevadíssimo na presença de Deus. É uma capacitação espiritual, para que possa haver o contraste da velha vida
com a nova vida em excelência na presença de Deus. Então é uma capacitação que vem do Espírito Santo. Trata-se, portanto, de um processo contínuo, podemos observar assim, um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Eu quero encerrar este comentário aqui, deste primeiro ponto, citando uma referência bíblica em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18, que nos diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que Deus nos abençoe de uma forma especial, segundo a sua graça, a sua bondade e seu infinito amor. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido para juntos estudarmos mais um assunto da lição bíblica. Eu desdobrarei o segundo tópico da lição: predestinados para filhos de adoção. Nós sabemos que a palavra predestinar é um verbo que o apóstolo Paulo usa muito nas suas epístolas, as epístolas paulinas. O verbo predestinar significa etimologicamente destinar antecipadamente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O verbo predestinar traz a ideia de uma ação determinada e decidida de antemão pelo Deus presciente e amoroso. O termo é usado pelo apóstolo Paulo para mostrar a beleza da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que a predestinação não é um assunto fácil, é um assunto controverso pelo fato de muitas pessoas não terem embasamento bíblico, mas a Bíblia Sagrada nos dá suporte para estudarmos a genuína predestinação, a predestinação bíblica. A genuína predestinação é o ensino segundo o qual Deus, com base no seu amor, elege para a vida eterna, através do chamamento da graça. A predestinação genuinamente bíblica é o ensino de acordo com o qual Deus, com base em seu amor e presciência, elege para a vida eterna os que, ouvindo o chamamento da graça, não resistem, mas recebem pela fé a Jesus Cristo como Salvador. Todas as vezes que nós observamos o verbo predestinar na Bíblia, ele nunca está associado à primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Ele sempre é associado à primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quando Paulo se refere à genuína predestinação, ele não se refere a indivíduos, mas ele se refere a um grupo, ou seja, ele se refere à igreja eleita em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós sabemos que a predestinação hoje é um assunto muito debatido no meio teológico, mas a Bíblia, ela nos ensina que a predestinação bíblica é a verdadeira. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está predestinada a ser salva. Assim como Deus predestinou Israel em Abraão, Deus também predestinou a igreja em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que só é predestinado quem está na igreja, quem faz parte do corpo de Cristo. Deixa eu ilustrar isto para os irmãos de uma forma muito simples. Se um barco
ele está destinado a ir a um determinado lugar, isso significa dizer que o barco vai chegar ao outro lado, mas só vai chegar do outro lado quem estiver dentro do barco. Nós não podemos entender a predestinação como algo isolado, como predestinação de indivíduos, porque não é assim. A igreja foi predestinada em Cristo, segundo o propósito eterno de Deus. Deus jamais precondenaria alguém ao lago de fogo. Se por um lado Deus é soberano, se por um lado Deus é grandioso, por outro lado Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é justo. Se alguém se perde, perde-se pelo fato de rejeitar o Filho de Deus. Todas as pessoas que se perdem, elas perdem-se pelo fato de rejeitarem o unigênito Filho de Deus. Quem está predestinado é a igreja. Jesus, Deus, não predestinou indivíduos, Ele predestinou a igreja para morar no céu. Observe o que a nossa declaração de fé nos ensina acerca desse assunto. Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Observe que esse chamamento da graça, esse chamamento do Evangelho, ele pode ser resistido. A pessoa pode resistir. A graça não é irresistível, a graça é resistível. Uma pessoa pode resistir a esse chamamento do Evangelho. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui é que só vai ser salvo aqueles que perseverarem até o fim. Eu não posso começar bem e terminar mal. Eu preciso começar bem e terminar bem. Nós precisamos compreender que o segredo da vitória é começar e terminar. Nós temos um problema muito grande nessa questão, porque nós somos peritos em iniciativa, mas nós somos muito complicados na questão de acabativa. Então, você precisa começar, mas você também precisa terminar. A salvação, ela pode ser perdida. Deixa eu ilustrar isto com um fato da Bíblia Sagrada que nos chama muito a atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nos narra o episódio do naufrágio de Paulo sendo conduzido para Roma. Diante da iminência daquele naufrágio, Paulo alerta os tripulantes, os passageiros, a não abandonarem o barco, porque nenhum deles se perderia. Mas caso contrário, eles abandonassem o barco, eles se perderiam. Então aqui nós observamos que todos eles estavam predestinados a serem salvos, porém com uma condição: permanecerem a bordo. Não é diferente com o cristão. Nós somos predestinados para a salvação, mas nós só seremos salvos se nós conseguirmos chegar até o final, se nós perseverarmos até o final. A salvação está garantida? Está, porém, tem uma condição: permanecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A condição é permanecer em Cristo Jesus. Quem está em Cristo está salvo. Quem não está em Cristo está perdido. Ou seja, Cristo é a condição para nós sermos salvos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O segundo subponto fala de filhos por adoção. Olha só que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Talvez você está se perguntando: quando o indivíduo
se torna efetivamente filho de Deus e parte integrante dos eleitos de Deus. Quando isso acontece? A resposta está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, que está escrito assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, aqui nós entendemos quando o indivíduo se torna filho de Deus, quando ele recebe a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Este costume de adoção não fazia parte da cultura judaica, fazia parte da cultura romana e grega. Mas o apóstolo Paulo, ele traz este ensinamento para o Novo Testamento, nos mostrando que todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador, eles se tornam filhos de Deus por adoção, o que é um privilégio imensurável. A nossa mente não consegue comportar o tamanho deste privilégio, de sermos feitos filhos de Deus. Para isso, nós precisamos receber a Jesus como Salvador das nossas vidas. O terceiro subtópico fala do privilégio da adoção. É um privilégio, verdadeiramente, sermos chamados filhos de Deus. A adoção, ela tem duplo sentido, presente e futuro. O sentido futuro da adoção encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Eu vou destacar apenas a última parte do versículo 23. Nós que temos as primícias do Espírito Santo, gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos. Ou seja, é um privilégio extraordinário. Esta adoção fala do corpo glorificado que receberemos quando Jesus vier. E deixa eu destacar aqui para os irmãos, e isso é muito bonito, é muito maravilhoso, nós receberemos um corpo semelhante ao de Jesus. Não é igual, é semelhante ao de Jesus. Nós não teremos um corpo igual, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Receberemos um corpo glorificado. O privilégio é tão grande que o apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede que tão grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, e de fato somos filhos de Deus. No versículo 2, ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, ser filho de Deus, por adoção, é um privilégio extraordinário. O texto é claro: vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados
filhos de Deus. O filho adotivo ganhava uma família, passava a usar o nome do novo pai e herdava seus bens. Então, aqui nós observamos que essa pessoa que era recebida na família de Deus, ela passava a usar o nome do novo pai e ela também usufruía dos privilégios, dos bens daquele pai. Era um privilégio extraordinário receber a adoção, pelo fato da pessoa passar a fazer parte daquela família, receber o nome e passar também a ter direito aos bens daquela família. Nós observamos que Deus fez isso conosco, Ele nos adotou e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos uma herança a qual nos aguarda. Nós somos feitos herança de Deus e nós também temos uma herança. Por que nós somos feitos herança de Deus? Porque a salvação é de graça, mas não foi de graça. A salvação custou um preço. E o apóstolo Pedro, ele fala que preço é esse? O preço de sangue. O sangue precioso de Jesus Cristo foi o que nos comprou da nossa vã maneira de viver. Era um privilégio naquela época receber a adoção, principalmente por uma família bem-sucedida, porque isso lhe daria o direito de participar tanto da família como da herança que aquela família acumulara. Muitas pessoas hoje fazem parte da família de Deus, que é um privilégio, fazer parte da família de Deus. Algumas pessoas hoje na terra, pelo fato de fazerem parte de famílias de alto padrão, elas se acham grandes. Agora imagine o privilégio de fazer parte da família de Deus. Quando nós somos adotados em Cristo Jesus, nós também passamos a fazer parte da família de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. A Bíblia nos diz isso. Olha só que coisa extraordinária. A Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós temos direito na herança que ele também tem direito. O que eu acho interessante é que o filho por adoção, ele tem um privilégio à parte, porque ele está ali pela graça. O que não acontece com um filho natural, que ele está ali por direito. É direito dele fazer parte daquela família. Mas já o adotivo não. O adotivo é graça, graça e graça. Muitas pessoas hoje fazem parte da família de Deus, mas não usufruem das riquezas de Deus. Nós nos reportaremos a Lucas capítulo 15, que nos narra a parábola do filho pródigo. Um dos filhos, o mais moço, ele pega a sua parte da herança e vai para uma terra distante, estoura tudo, gasta tudo com meretriz, enfim, com diversas coisas que não têm proveito. Agora, nós observamos que na casa do pai fica outro filho, o filho mais velho. Só que esse filho, quando vê a chegada do filho mais novo, que agora é restituído novamente à família, ele fica indignado. Ele não quer entrar na casa do pai, porque na casa está havendo festa. Ele fica do lado de fora. E a Bíblia diz que o pai sai e vai ao seu encontro. E ele retruca dizendo: pai, há tanto tempo eu trabalho aqui para o Senhor e o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para mim comemorar com os meus amigos, e vem esse teu filho e tu matastes o bezerro cevado. Olha só como ele retruca com o seu próprio pai. Mas eu acho lindo quando o pai diz assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Olha só, irmão, que expressão extraordinária. O pai dizendo: tudo que eu tenho é teu.
a pergunta é: por que que aquele jovem não usufruía? Por que que aquele jovem não lançava mão daquelas riquezas? Assim hoje, nós vemos muitos crentes que têm uma riqueza imensurável da parte de Deus, mas elas não conseguem lançar mão, porque elas estão mais preocupadas com aqueles que Deus recebe como filho, do que com a sua herança que já está garantida. A adoção é algo lindo. Um filho natural, ele pode vir quando os pais não esperam, ou até mesmo quando eles não estão preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado, é resultado de amor, é uma escolha voluntária. Ou seja, o filho natural ele pode vir nessas circunstâncias, mas a adoção não. A adoção é uma escolha deliberada, consciente, é algo que foi pré-concebido, é algo que é feito com amor. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós já estudamos, através dos nossos professores convidados, o primeiro e segundo ponto da nossa lição de hoje. Primeiro ponto, nós aprendemos sobre a eleição, o propósito da eleição de Deus, como acontece a eleição, o que é a eleição. O professor Paulo Henrique discorreu de forma resumida, é claro, em função do tempo, mas muito precisa e objetiva, com muita clareza, sobre esse assunto. Segundo ponto, nós aprendemos sobre a predestinação para a adoção de filhos. E agora nós vamos meditar no terceiro ponto da nossa lição, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. O que tem de tão importante nesse assunto? Quando a gente começa a estudar essas questões, a salvação, o propósito da salvação, porque eleição e predestinação são um dos temas tratados na soteriologia, que é uma das disciplinas do nosso conjunto de teologia, da teologia sistemática. E quando nós começamos a estudar sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação, são cerca de 20 doutrinas dentro da soteriologia, nós vamos entender que Deus se mobilizou no tempo eterno, e conforme Jesus mesmo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, há uma força-tarefa, eu posso usar essa expressão, da Trindade, e movimentando também anjos, movimentando todo o universo, para salvar o homem, tanto para criar, quanto para redimir o homem. E aí nós vamos estudar a sublimidade do propósito divino. Olha aí, a sublimidade do propósito divino. O que é que Deus quer com isso? O que tem de excelente nesse propósito de Deus na predestinação? Enquanto muita gente leva para um lado fatalista, nós, no entanto, entendemos à luz da palavra de Deus que há uma grandeza, há uma nobreza, há uma excelência no propósito de Deus quanto à predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Em que consiste a excelência da predestinação? Qual é a beleza? É isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Qual é a beleza da predestinação? Qual é a excelência, a nobreza da predestinação? Está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos. Os que foram eleitos, os que foram predestinados, desfrutam livremente, têm acesso livre às bênçãos espirituais. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o apóstolo diz que nós fomos justificados por Deus mediante a fé. E ele diz que, tendo sido justificado, nós temos acesso pela fé a esta graça. Graça, a gente entende que é o favor que alguém não merece, é o favor de Deus que os homens não mereciam. E Deus nos trouxe essa graça. O próprio Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa graça manifesta
E nós agora, sendo justificados em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, a porta da graça se abriu para nós. E nós estudamos na lição passada que fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É bem aí que consiste a excelência da predestinação, a provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina. De repente você faria uma indagação: mas os eleitos não sofrem privações nessa terra? Sim. Os eleitos não passam dificuldades? Sim. Sofrem restrições materiais, físicas? Sim, isso faz parte. Jesus disse que no mundo, eu gosto dessa expressão, no mundo teríamos aflições, ou teremos aflições. Mas ele continua dizendo assim: tenham ânimo, porque eu venci o mundo. As bênçãos são bênçãos espirituais. Nós ainda estamos no corpo mortal, no corpo carnal. Enquanto estivermos nesta matéria, estamos suscetíveis a estes problemas que são corriqueiros a todas as pessoas, que são comuns a todas as pessoas. Mas a nossa esperança, e é aqui que está a excelência da predestinação, é que um dia, nas palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz que agora nós gememos e querendo ser despido deste tabernáculo, deste corpo, para ser revestido de um novo templo, não feito por mãos humanas, mas por Deus, e ele está no céu. Paulo está se referindo ao corpo glorioso, ao corpo glorificado, conforme o irmão Natan falou, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. O irmão Natan falou, fazendo citação do texto da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3 e o versículo 3, quando ele diz que nós seremos semelhantes ao Senhor e haveremos de vê-lo como ele é. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, a excelência da predestinação consiste na provisão de bênçãos. Você precisa entender que você serve a Deus, que te elegeu, te predestinou para ser abençoado, para desfrutar dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro subponto do terceiro ponto diz: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. E eu glorifico a Deus por isso. Mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Há uma corrente teológica que vem sendo expandida ao longo dos anos, de que Deus selecionou um grupo para a vida eterna e selecionou um outro grupo para o inferno. Então, dessa feita, quem foi selecionado para a vida eterna, ainda que ele queira se desviar, ele não pode, porque ele está selecionado para a vida eterna. E um grupo que foi selecionado para a perdição eterna, ainda que ele queira a salvação, ele não pode, porque ele já foi selecionado para a perdição eterna. E isso é muito complicado, porque isso colocaria Deus como um ser injusto, como um ser cruel, bom para com uns, ruim para outros. Ordena uns para a salvação, ordena outros para a perdição. E qual o interesse de Deus a esse respeito? Então, Deus, na sua soberania, na sua autoridade suprema, ele não predestinou incondicionalmente pessoa alguma para a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Vejamos 2 versículos que confirmam essa ideia, esse ensino. Atos capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, ou a todas as pessoas, a toda a humanidade, e em todo o lugar, note aí, que se arrependam. Deus anuncia, Deus ordena a todas as pessoas, em todo lugar, que se arrependam. Se Deus tivesse selecionado uns para a perdição, esse texto não faria o menor sentido. Ele seria uma contradição grosseira, seria algo inconcebível.
O segundo versículo que é em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens, ou todas as pessoas, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus? Que todas as pessoas sejam salvas. No primeiro versículo, Deus ordena que todas as pessoas se arrependam. No segundo versículo, o segundo texto que nós colocamos aqui para os irmãos observarem, Deus deseja, a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Portanto, é da vontade de Deus, é do querer de Deus que você que nos assiste seja salvo. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode, aí onde você está, levantar a sua mão e dar um brado de glória a Deus por isso, porque é vontade de Deus a tua salvação, é desejo de Deus que você vá morar no céu com Cristo, na Nova Jerusalém, é desejo de Deus que você não vá para o inferno, é desejo de Deus que você seja salvo, que você desfrute dessas bênçãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nas 6 vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Esse termo nós vamos encontrá-lo em 6 passagens do Novo Testamento, e em nenhuma delas diz respeito ou faz alguma referência à condenação de pecadores. A primeira está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 28. Ela é traduzida como anteriormente determinado. Isso pela Almeida Revista e Corrigida, a versão Almeida Revista e Corrigida. O texto diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Isso aqui é uma expressão de predestinação segundo o conselho ou beneplácito de Deus, o propósito de Deus anteriormente. A segunda referência, a segunda passagem que ocorre o termo predestinação, está em Romanos capítulo 8, versos 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Deus conheceu as pessoas antes que elas fossem criadas. E ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Aqui aparece a palavra predestinou. A terceira passagem que ocorre o termo predestinação está em Romanos capítulo 8, versículo 30, que é a continuação do texto. Também ocorre, a palavra lá aparece predestinou. E aos que predestinou, no versículo anterior diz que aos que conheceu, a esses predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí novamente aparece o termo predestinou. A quarta ocorrência do termo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, com a seguinte expressão: ordenou antes. Diz assim o texto: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Vá observando esses textos, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ordenamento antes. A quinta ocorrência do termo está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. Também com a palavra predestinou. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Aqui novamente a palavra predestinou. E a sexta ocorrência do termo está na carta aos Efésios, ainda no capítulo 1, e o versículo 11, que aparece a palavra predestinados. O versículo diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. São essas 6 passagens bíblicas, nesses 6 versículos, em que ocorre a referência à predestinação.
Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Segundo o pastor Claudenor de Andrade, o predestinacionismo, conhecido também como a dupla predestinação, é definido como a doutrina segundo a qual Deus, em sua inquestionável soberania, predestinou uma parte dos seres humanos para a salvação eterna e outra a eterna perdição. Nós já falamos no começo a esse respeito. Predestinacionismo, conhecido como a dupla predestinação, que coloca como se Deus tivesse selecionado um grupo para a vida eterna e outro grupo para a perdição eterna. E isso nós não adotamos porque a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao segundo subponto do terceiro ponto, que é predestinação e o amor. Primeiro foi predestinação e salvação, e agora vamos falar sobre a predestinação e o amor. Aleluia. Glória a Jesus. Antes de Deus criar qualquer coisa que você possa imaginar, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Quando se usa o termo crentes, nesse contexto, não se está falando de grupo de religiosos. Não se está falando de um grupo de ativistas religiosos. Porque a igreja, na verdade, não é um grupo ativista. A igreja não é um grupo que defende uma ideologia filosófica ou científica. A igreja é o conjunto das pessoas chamadas para fora do sistema pecaminoso para caminhar rumo às mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, antes que Deus criasse qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Aleluia! Você pode glorificar a Deus comigo? Você pode louvar a Deus, adorar a Deus por essa bênção, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus não faz nada de improviso, o nosso Deus não faz nada por acaso. Eu tenho falado isso constantemente, que o nosso Deus não age sem propósito. Todas as ações de Deus têm uma razão, têm propósito, ainda que o homem, nas suas limitações, não consiga entender. Mas Deus, em tudo que faz, ele tem propósito. E aqui, os textos bíblicos que nós já lemos, falam do beneplácito, o conselho da vontade de Deus. Aleluia. Deus perguntou a Jó o seguinte: onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem foi que me deu conselho? Quem foi que me orientou? A quem eu consultei para eu definir o formato da terra, por exemplo? A quem eu consultei para eu definir, por exemplo, a posição específica de cada planeta, de cada constelação, de cada estrela, a posição do Sol, a intensidade do calor do Sol, por exemplo? A quem eu consultei para definir as estações do ano? Quem? Ninguém. Tudo isso Deus fez pelo seu beneplácito, o soberano conselho da sua vontade. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nós estamos tratando neste tópico, nessa parte que nós já colocamos, que não foi improviso. Antes de que qualquer coisa fosse criado, nós vimos aqui, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, definir o destino dos crentes, já estava estabelecido. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Vocês vão lembrar dessa palavra aí muito tempo, beneplácito. Eu gosto muito dela, vocês vão lembrar dela aí muito tempo. Então, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu todos esses parâmetros, todos esses critérios, todas essas condições Deus já havia estabelecido.
A redenção divina não foi uma medida de emergência, não foi um plano de emergência. Não. Você não pode pensar dessa forma. A redenção divina não foi uma medida ou um plano de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Vejamos duas referências bíblicas que confirmam essa ideia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Glória a Deus. Então, o plano de salvação de Deus, a humanidade, não foi um plano de emergência. Não, já estava tudo no cronograma de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar, sim, e por essa razão ele já havia providenciado, planejado a salvação do homem. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso mostra que já estava no plano de Deus a salvação do homem, a redenção do homem. Deus já havia projetado isso, já havia planejado redimir o homem, resgatar o homem das garras do pecado. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Por que Deus fez tudo isso? Por amor. Não existe uma outra palavra, nós não temos um outro termo que defina isso. Não é à toa que o apóstolo João diz: Deus é caridade, ou Deus é amor. Aleluia. A consistência da sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação é o amor de Deus. Por que Deus providenciou, proveu a salvação nos tempos eternos, desde os séculos passados? Porque Ele ama. Aleluia. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Vejamos mais duas referências bíblicas a esse respeito. João 3,16, é conhecido como texto áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 10 e 19, diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Em Cristo Jesus, Deus veio nos ensinar a amar. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, e o versículo 5, que a esperança não confunde, ou não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Bendito seja o nome do Senhor. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, graça, provém do amor de Deus. Salvação, como favor imerecido, conforme Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, que isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras para que ninguém se glorie. Essa salvação imerecida, esse favor imerecido provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus, na sua soberania, no seu poder, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Ele poderia forçar, Ele poderia obrigar as pessoas, mas Ele não obriga. Aqui entra um fator importante. Ele nos elegeu no princípio? Sim. Nos predestinou? Sim. No entanto, Ele não interfere na decisão do homem. É isso que é preciso que você entenda em resumo desta lição. Deus não interfere na tua decisão.
Deus ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, Deus não interfere na tua decisão. Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia. Sabia. Ele é presciente. Um dos atributos de Deus é a presciência. Um dos atributos incomunicáveis, ou seja, só Ele tem. Mais ninguém, nem os anjos têm. Deus é presciente, ou seja, Ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. No entanto, Deus não usa a sua presciência para direcionar o homem ao seu bel prazer, ou seja, Deus não interfere nas escolhas, Deus não interfere nas decisões dos homens. Por isso que Ele não impediu Adão de pecar. Deus ordenou e disse para Adão o que aconteceria. Se você pecar, você morre. A serpente chegou e disse, pode pecar que não morre. E o homem deu ouvidos à voz da serpente, acreditou na conversa da serpente, pecou contra Deus, quebrou a ordem de Deus e se tornou um ser mortal. E aí Paulo diz que a morte passou a todos os homens. Mas aí Cristo se fez homem, só que sem pecado, ele nunca pecou. E Cristo decidiu ser fiel ao Pai. Cristo decidiu honrar o Pai, aleluia. Agora em Cristo Jesus, toda a humanidade caída, toda a humanidade perdida, em Cristo Jesus se reconcilia com o Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isto, irmãos, é excelente. É aqui que está a sublimidade da predestinação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus não força ninguém. Agora, a pessoa precisa saber que tem céu e inferno, tem salvação e tem condenação, tem vida eterna e tem perdição. É uma escolha sua. Você quem decide para onde quer ir. Se você aceita o favor de Deus, se você aceita a proposta de vida eterna de Deus, você tem todas as bênçãos espirituais ao seu dispor, você terá a vida eterna, felicidade, gozo eterno, a herança de Deus, os bens de Deus serão compartilhados com você. Agora, se você diz, eu não quero, eu não aceito, eu não quero seguir a Deus, eu não quero as coisas de Deus, eu não quero servir o Senhor, então tem a condenação eterna. Se você aceita a proposta de Deus, você tem a graça de Deus em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque tudo é em Cristo. A eleição e predestinação é em Cristo. Os textos bíblicos são claros. No amado, em Cristo Jesus. Agora, se você rejeita a graça de Deus, você rejeita o favor imerecido que Deus te oferece, aí você vai ter que responder diante da lei e da justiça de Deus. E quem é o homem que consegue subsistir, sobreviver, se contrapor à justiça de Deus? O que a pessoa tem para responder diante da lei de Deus? Nenhuma, nada. Então é preciso que a pessoa pare para pensar e permita que o Espírito Santo convença o seu coração. O homem no pecado é como uma terra, um solo ressecado, é como um solo improdutivo, por falta de chuva. Mas quando a chuva cai sobre aquele solo, ele é fertilizado. E aquele solo que você olha e não tem vida, aparentemente não tem nada a oferecer, depois de algumas chuvas, ele vai mudando o seu aspecto, vai mudando a sua textura, a sua consistência, e daqui a pouco começam a nascer, a produzir as plantas, ervas, enfim, o solo que até então estava sem vida, agora apresenta vida. Você sabe o que é que Deus diz na sua palavra, através do profeta Isaías? Ele disse, assim como a chuva que cai na terra e não volta, aquele ciclo, né, que é da água, que ela se precipita, cai, depois evapora, e ela volta para a atmosfera. Ele disse, ela não volta sem que antes tenha fertilizado a terra, para que produza pão ao que planta, semente ao que semeia. Assim também a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muitos corações, mesmo de religiosos, mesmo de pessoas tidas como evangélicas, mas que pelas circunstâncias o coração está empedernido, o coração está ressecado.
O coração está sem vida. O coração está fechado. Parece que não há mais probabilidade de vida. Mas eu te digo em nome de Jesus, a palavra de Deus, que é chuva, que é água, pode fertilizar o teu coração, aleluia, e você pode dar fruto outra vez, muito mais do que você já frutificou na presença de Deus. Apenas abra o teu coração. Talvez você esteja decepcionado com tantas coisas no meio religioso, e eu não vou me escandalizar por isso. Talvez o teu coração se fechou por tantas decepções entre pessoas religiosas, porque você viu tantas coisas talvez erradas no meio religioso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nunca errou, e Ele ainda insiste em você, Ele ainda tem investido em você, Ele ainda acredita em você, e Ele quer uma aliança com você, Ele quer um pacto com você. Ninguém serve a Deus por coação, ninguém serve a Deus obrigado. Todos que se chegam a Cristo são atraídos por Ele. João capítulo 12, versículo 32, diz assim, Jesus diz, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus nos atraiu não pela força, Jesus não nos atraiu com chantagem, Jesus nos atraiu pelo seu amor. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, finalmente, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Anote bem isso aqui. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Quais são os textos que confirmam essa ideia? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6 diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Observe aí o termo, por todos, não por um grupinho. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2 diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus morreu por quem? Por todos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. João está escrevendo para a igreja. Aleluia. João está falando com a igreja especificamente. Mas ele diz o seguinte, filhinhos, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele, aí que entra o versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí ele diz assim, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, com base neste texto. Esse é o apóstolo João, autoridade no assunto. Se todas as pessoas, os mais de 7 bilhões de pessoas que povoam a terra hoje, se todas essas pessoas quisessem se converter a Cristo, Ele perdoaria todas elas. Ele salvaria todas elas. Deu para você entender? Se todas as mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo quisessem se converter a Cristo, Ele estaria pronto para perdoá-las e para aceitá-las como servos. Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 11, é muito conhecido. Diz, porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, se há manifestado, aleluia, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a quem? A todos os homens, ou todas as pessoas. Então, meus irmãos, com essas 3 referências, não resta dúvida de que Jesus morreu não apenas por um pequeno grupo, mas ele morreu por todos. Agora, nem todos aceitam. Como eu disse anteriormente, Deus, na sua presciência, não interfere na decisão do homem. Agora, escute uma coisa, o evangelho tem que ser pregado. A palavra de Deus tem que ser anunciada. E o evangelho deve ser pregado de forma pedagógica.
Porque o ouvinte, ele precisa entender a mensagem do Evangelho. Ele precisa compreender que tem bênçãos, que tem um céu, tem vida eterna, tem perdão de Deus. Não importa o tamanho do pecado, o perdão de Deus é sempre maior. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele também, o ouvinte, precisa entender que se não aceitar Jesus, tem condenação eterna. Essa mensagem, ela não pode ser negada. Nós, cristãos, nós que temos o Evangelho, não podemos esconder isso das pessoas. Agora, isso tem que ser anunciado de forma pedagógica, para que a pessoa entenda a essência, a sublimidade da predestinação de Deus em Cristo Jesus. Por fim, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Aleluia! E eu finalizo com um versículo bíblico que fica aí para o teu coração, Apocalipse 22, 17, diz assim: e o Espírito e a esposa, quem é a esposa? A igreja. E o Espírito e a igreja dizem: vem para Jesus. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Eu creio que com mais esse texto não fica dúvida. O convite é para todos. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração, que esta palavra ministrada hoje possa servir de edificação para a tua vida, possa edificar a tua vida, possa te estimular a crescer em Cristo, conforme as palavras do apóstolo Paulo, a desenvolver a salvação com temor e tremor. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir nesse momento mais uma vez os nossos cantores convidados, irmã Jesua e o irmão José Gonçalves, e daqui a pouco estaremos encerrando o trabalho. Glória a Jesus. Aleluia. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou errou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava o meu pecado. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz
pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estava o meu pecado. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava o meu pecado. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime, doutor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estava o meu pecado. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava o meu pecado. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Trocaram Jesus por um homem, ladrão malfeitor. Gritaram bem alto, liberte, soltem Barrabás. Foi como dizer: não queremos o bom Salvador. Trocaram Jesus por um escravo de Satanás. Mataram Jesus, mataram Jesus. Oh, meu Jesus, o amor que pra mim é mistério. Pessoas que morrem sem Cristo e desprezam sua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os céus nascerem. Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue. Tem gente que ainda chora a morte de Cristo e lembra das suas feridas como pobre coitado. Mas ele sofreu e morreu para que fôssemos livres, e ressuscitou e no céu com seu Pai ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Oh, meu Jesus, o amor que pra mim é mistério. Pessoas que morrem sem
Glória a Deus, graças a Deus pelo que já ouvimos, pelos louvores. E só nos resta agora agradecer a Deus por esta grande oportunidade, por Deus nos ter disponibilizado esse tempo e graça para esse trabalho. E eu agradeço a você que está aí conosco e reforço o pedido, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, por gentileza, nos dê essa honra. Para nós, a sua inscrição aqui no canal é importante. Se inscreva, esteja atento, ative as notificações, nos acompanhe, participe conosco, porque outros trabalhos virão, estarão sendo disponibilizados, reflexões bíblicas. Este canal é um instrumento que estamos utilizando, uma ferramenta que estamos utilizando para a propagação do Evangelho. É mais um recurso para a divulgação do Evangelho. Nos acompanhe, nos siga e ore por nós, para que Deus nos abençoe cada vez mais. Nossa gratidão aos nossos irmãos que têm trabalhado conosco de forma voluntária, irmão Francisco, irmão Silvério Júnior, nossos professores, irmão Paulo Henrique, irmão Natan, nossos cantores, a irmã Gesua, irmão José Gonçalves. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nossa gratidão e estima ao nosso pastor presidente, José de Deus Rio dos Santos, que tem nos confiado esta missão tão especial e tão árdua e tão excelente. Nosso abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento orar, agradecendo pelo trabalho. Ore conosco. E se você que está aí deseja entregar sua vida a Jesus, ou se reconciliar, esse é o momento. Nós vamos orar e também nesta oração estaremos apresentando a sua vida. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te damos graça, meu Senhor, por esta escola, pela tua palavra ministrada, meu Senhor. Te damos graça por tua presença, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos inspirado. Te damos graça, ó Pai, pelas pessoas que estão nos assistindo. Ó Deus, que esta palavra possa alcançar corações, ó Deus eterno, possa ir muito mais além do que nós imaginamos. Deus, se alguém nesse momento aceita o teu Filho como Senhor e Salvador de sua vida, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa, liberta, concede graça, ó Deus eterno, porque a tua vontade, Senhor, está na tua palavra, é que todas as pessoas sejam salvas. Deus eterno, em nome de Jesus, despede-nos na tua paz, nos guarda, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Isso te pedimos, e em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja convosco desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor e até o próximo trabalho, até a nossa próxima escola. Vai estudando aí, estudando a palavra de Deus, porque Deus tem ainda bênção para o teu coração. Deixe seu like, comente e compartilhe. Seja também um divulgador, um propagador deste canal, que é a sua sala de aula. Amém.